Graças a Deus, nesse dia de hoje, que Deus nos deu mais essa rica oportunidade de estar aqui nesse dia de hoje, agradecer a Deus em primeiro lugar. Eu quero que você deixe um like aí, inscreva no meu canal, compartilhe o Evangelho do Senhor Jesus. Eu quero deixar nessa tarde de hoje a palavra do Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, diz assim: E disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. E ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito homens alguns. Mas todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a me molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça a seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-las? Digo-vos que depressa lhe farei justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé sobre a terra? Aqui termina essa parábola do juiz iníquo com um ponto de interrogação sobre fé. E Jesus sempre, ele estava em oração constante e também ensinou seus discípulos sobre o dever de orar sempre. Então o empenho constante de Jesus era levar seus seguidores a reconhecer a necessidade de estar continuamente em oração, para cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. E hoje nós vivemos num mundo que, se nós não tirar um tempo para Deus, um tempo para separar, para buscar a Deus, nós não tiramos. Nós temos que policiar nós mesmos. O que nós estamos fazendo? Quantas horas do dia nós paramos para orar? Quantas vezes você já dobrou seu joelho no chão para agradecer a Deus por tudo? E quantas vezes nós paramos para ler a palavra de Deus? Este é o mundo que nós estamos vivendo. Desde o início foi assim. No tempo de Noé, as pessoas estava tudo despercebida. Somente Noé teve um compromisso de andar com Deus, de agradar a Deus. Certamente Noé deixou todas as coisas do mundo para buscar a Deus em primeiro lugar. E hoje, será que nós estamos buscando a Deus em primeiro lugar? E Jesus contou essa palavra, o dever de orar sempre. Nós devemos perseverar em oração em todo o tempo, até a volta de Jesus. O versículo 7 e 8 aqui deixa dois pontos de interrogação para nós. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clama de dia e de noite, embora que pareça demorar em defendê-los? O versículo 8, outro ponto de interrogação. Digo-vos que depressa fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, a porventura achará fé na terra? Talvez a sua tradução está diferente, mas é a mesma coisa. A palavra de Deus diz que lá em Romanos 12, verso 12, capítulo 12, versículo 12, que nós temos que alegrar-vos na esperança e sede pacientes na tribulação,
e perseverar em oração. Nós precisamos ser alegres em todo o tempo da nossa vida. E temos que crer numa esperança para a nossa vida, ser pacientes na tribulação, na angústia, na tristeza, mas não esqueçar de perseverar na oração. Em Colossenses 4:2, vou ler aqui para você aqui, ó. Perseverar em oração, velando nele com ação de graças. Então vamos perseverar em oração, velando nele com ação de graças, velando por nome de Jesus e sempre dando graças a Deus. Efésios 6:18 diz assim: orando em todo tempo, com toda oração, súplica no Espírito e vigiando, nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse santo que a palavra de Deus está falando não é quem já desceu o pó da terra, não é aquela estátua que está no meio da cidade, não são os ídolos. Santos são aquele que é separado para Deus. O que quer dizer a palavra santo? Separação. É separar de toda a imundícia da terra, é separar de todo o pecado que contamina, é ser separado da bebedice, da prostituição, da mentira, da vaidade, do engano. Santo é aquele que separa de todas essas coisas. Os apóstolos foram santos aqui na terra, mas agora a Bíblia não dá direito de você adorar eles ou fazer oração por eles. Santos são aqueles que estão vivos aqui. A palavra de Deus diz que os mortos não louvam o Senhor. Os que estão na sepultura não tem como louvar o Senhor. Vamos viver uma vida digna aqui, enquanto Deus está dando fôlego de vida para nossas vidas. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, um versículo pequeno da Bíblia: orai sem cessar. É difícil, mas também não é impossível você estar orando sem cessar. E às vezes as coisas do mundo estão tirando o tempo da oração na nossa vida. Talvez nós passamos aí 5, 6 horas no Facebook, no Zap, e não tiramos nem 10 minutos para Deus. Deus merece muito mais que isso. Eu estou dando um exemplo. Hoje eu estive pensando, eu tenho que me policiar mais, eu tenho que agradar mais a Deus. Eu não sou melhor que você que estou aqui, mas eu estou sentindo que eu preciso me policiar a minha vida para tirar mais tempo para Deus, para dedicar para Deus. E por que nós precisamos estar orando todo o tempo? Porque nesta vida nós temos um adversário. Como essa mulher teve um adversário, e o adversário que nós enfrentamos é Satanás. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios. O que é ser sóbrio? Você não está embriagado, você está natural. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a oração, ela nos protege do inimigo. A oração nos protege do inimigo contra nossas almas. A nossa mente, irmão, é um campo de batalha. Nós sempre estamos em guerra. E nós precisamos estar em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Em outras traduções, quer dizer, o mundo está no colo de Satanás. Mas eu tenho uma boa notícia para você, lá em 1 João 5,19, a parte B ou a parte A, acho que é a parte A, lá diz assim que sabemos que nós somos de Deus.
Ele controla este mundo. Deus controla o mundo. Mas nós não somos deste mundo. O controle deste mundo está na mão de Deus. Mas nós precisamos estar vigilantes com a presença de Deus na nossa vida, para que o inimigo não pegue nós de surpresa. A palavra de Deus diz que o inimigo ele anda armando laço para pegar, um laço, uma traição. Como você arma ali um laço para pegar um pássaro, para ser um inimigo contra nossas vidas. Através da oração, os filhos de Deus devem clamar contra o pecado, clamar por justiça, como diz o versículo 7, clama a Ele dia e noite, ensinar nossas famílias o que é pecado, ensinar nossos filhos no caminho certo que deve andar. Eu anotei alguns versículos na folha aqui para não perder tempo, está abrindo na Bíblia. Mas a oração perseverante é considerada como fé na nossa vida. Por isso que Jesus falou que quando porventura o Filho do Homem vier, achará fé na terra. E nós precisamos de ter essa perseverança, a fé nas nossas vidas. Jesus deixou bem claro: digo-vos que depressa fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Lá em capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, que sem fé é impossível agradar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que buscam. Nós precisamos ter em todo o tempo da nossa vida reconhecer que é necessário a oração nas nossas vidas. A oração é considerada como um combustível num carro. Você pode ter o carro mais caro do mundo, mas se ele não tiver o combustível, ele não vai te levar a lugar algum. E mesmo seja esse carro mais novo, está saindo agora carro elétrico, mas se a bateria dele não estiver carregada, ele não vai te levar a lugar nenhum. Assim é o crente, ele deve ter oração. Fazer como ali aquelas 5 virgens prudentes, além de ter a necessidade para a sua vida, elas tinham também um depósito, eles tinham algo a mais na sua vida, para não pegar despercebido o dia da volta do Filho do Homem. Agora que o novo chegar, além de ter ali o necessário, elas tinham ali um depósito a mais. Se caso o novo demorasse voltar, ela estava ali tranquila. Assim são nossas vidas. Caso Jesus demore a voltar, nós estamos perseverando em oração. Enche seu vaso de azeite. E como vai ser nosso vaso de azeite? É na oração. E nos últimos dias, antes da volta de Jesus Cristo, haverá um aumento de posição diabólica na oração dos fiéis. Irmãos, quando chama alguém para orar ou para orar na igreja, a maior dificuldade do mundo, porque o inimigo vai levantar contra, é uma posição diabólica que tem levantado nos últimos dias para a igreja não orar. Eu me lembro da minha conversão, alguns anos atrás, irmãos, a gente fazia vigília e a noite toda orando, a gente fazia serenata, evangelizava. Eu praticamente passava o domingo todo na rua evangelizando. E hoje, por que nós não estamos fazendo isto? Começando de mim, eu preciso despertar. Hoje a nossa desculpa não tem o tempo. Nós temos tempo e liberdade para evangelizar. Lá em 1 Timóteo 4:1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e doutrina de demônios. Nós estamos vivendo esse tempo, irmão.
Estão vivendo esse tempo que muitos estão apostatarão da fé, afastando de Deus. Nada é pecado mais. Toda vez que você às vezes fala do pecado, eles mas não podemos julgar os outros. Já começa com esse versículo, irmão. Se nós não tiver um que corrige nós, irmãos, nós vamos de mal a pior. Lá na carta aos 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo diz uma coisa que muito interessante. Eu estava dizendo sobre a Santa Ceia, e quase ninguém tem coragem de falar a verdade. Foi preciso o apóstolo Paulo chamar a atenção dos irmãos de Coríntios, ali no capítulo 1 Coríntios, capítulo 11. Vê se eu acho aqui na Bíblia, demora um pouquinho que os irmãos tenham calma. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Eu estava vendo esse texto do dia, eu fiquei pensativo. Olha que 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, o apóstolo Paulo dando instrução sobre a Santa Ceia. Ele diz: nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vós ajuntais não para melhor, sim para pior. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Vamos consertar diante de Deus, vamos ter reverência com Deus, não vão ter divisões na nossa vida. Se eu vou precisar de exortar o irmão, vamos exortar, vamos viver. Nós não podemos viver uma vida só de aparência, mas aquilo que é pregado tem que viver a nossa vida. O engano, doutrina de demônios que estão acontecendo hoje em dia. Por que quando lá atrás, muitos anos, eu lembro disso, eu não era crente, mas eu ouvia. Se a camisa tivesse abotoada igual tá a minha aqui, irmão, era 6 meses de banco. Apenas um botão desbotoado aqui era 6 meses de banco. As irmãs vestiam vestidos que a manga dava aqui, não podia ser aqui e nem aqui. E por que hoje pode? São espíritos enganadores, doutrina de demônios. Infelizmente entrou dentro das igrejas. Eu não estou aqui falando mal de todas, porque ainda tem igreja com sinceridade com Deus, ainda tem igreja que veva a doutrina, ainda tem. Mas a maioria estão sendo enganados por espíritos enganadores, doutrina de demônios. Será que não é pecado hoje em dia? Hoje a pessoa anda de qualquer jeito, não tem mais reverência a Deus. Hoje as pessoas dizem que são crentes, mas estão andando no padrão do mundo. Deixou a Babilônia entrar dentro dos corações. Nessa época, eu vou para você que não podia deixar a camisa aqui desabotoado. Eu não era crente ainda, eu lembro que quando você olhava de longe, alguém falava assim: lá vem um protestante. As pessoas não gostavam. Por que protestante? Porque protestava contra o pecado, falava contra o pecado. Agora hoje, quando a pessoa olha e vem lá um homem, que lá vem um crente, você fala assim: lá vem um fanatão, lá vem um que está enriquecendo à custa dos outros. Misericórdia, irmão, que vergonha está o evangelho hoje. Os escândalos têm fazer com que as pessoas não tenham mais motivação de servir a Deus. E Jesus falou que nós ia chegar nesses dias, nos últimos tempos, e vamos perseverar na oração, vamos perseverar na santidade, vamos perseverar naquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, aquilo que a Bíblia diz. E muitos vão, por causa de Satanás e dos prazeres do mundo, muitos deixarão de ter uma vida de perseverante oração.
Hoje nós estamos vivendo uma era digital. E essa era digital está levando os irmãos a ficar longe de Deus, distanciando da palavra de Deus, distanciando da comunhão, distanciando de oração, distanciando um dos outros. Vamos acordar enquanto é tempo. O povo está despercebido. Satanás, ele é inteligente. Naquela época ali de Noé, não tinha a tecnologia que tem hoje, mas Satanás arrumou um meio para eles ficarem envolvidos com os prazeres mundanos, com prazeres carnais, que não perceberam quando Noé entrou na arca, e está acontecendo nos dias de nossa geração. A internet está fazendo com que o povo está ficando desiludidos, estão ficando despercebidos. Por isso que Jesus falou: no dia da minha volta, o dia que o Filho do Homem voltar, porventura achará fé sobre a terra. Vamos despertar, irmãos. Vamos policiar a nossa vida. Quanto tempo nós ficamos diante de um WhatsApp aí, postando bobagem, postando coisa que não edifica? E quando você posta uma coisa de Deus, o pessoal nem vê. Eles não é mínimo, eles estão enfadados, parece que estão desiludidos das coisas de Deus. Mas quando é fofoca, quando é uma gracinha, todo mundo compartilha. Vamos aproveitar as redes sociais e falar: ó, Jesus está voltando. Às vezes eu mando algo no grupo da palavra de Deus, são poucas pessoas que vê. Tem gente que não lê nem um versículo da Bíblia que é postado e põe lá amém, mas nem leu, só para responder. Mateus 13:22 diz uma palavra séria para nós. Olha aqui. Lá fala sobre a parábola da semente. E foi semeada entre espinhos, e que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução da riqueza, sufocaram a palavra e eles ficaram infrutíferos. Está acontecendo isso no nosso meio. A semente é a palavra de Deus, o campo é o mundo. Estão semeando a palavra, mas pessoas recebeu aí a palavra, foi semeada entre espinhos. Eles ouviram a palavra, mas o cuidado deste mundo, a preocupação com este mundo, fez com que essa semente sufocaram e ela ficou infrutífera, ela não deu frutos para Deus. Nós devemos ter uma conversão sincera, dependendo de cada um de nós. Devemos ter uma conversão sincera. E essa conversão sincera depende de cada um de nós, é individual, para nós não ter uma vida fracassada. Irmãos, é muito sério isto. Eu falo para você que essa Bíblia aqui, ó, ela não mudou e nunca vai mudar. E por que que hoje nada é pecado? A Bíblia não mudou. São os sinais da volta de Jesus. Que nos últimos dias irão tempos difíceis. Em tempo que as pessoas não iam dar mais atenção para a palavra de Deus. Eu quero chamar a atenção de você. Vou terminar, que já está passando para 25 segundos. 25 minutos, quer dizer, perdão. Eu quero dizer para você que está afastado de Deus, você que não está sentindo mais a presença de Deus, comece a buscar a Deus agora, comece a policiar a sua vida. Tira um tempo para Deus. Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem ficado na presença de Deus? Mas você vai ter aí
uma justificativa. Mas eu trabalho. Bom, chega em casa, tira pelo menos uns 40 minutos de oração, conversa com o Papai do Céu. Você vai ver sua vida mudar, sua vida transformar. Eu sei que nós trabalhamos num mundo cheio de capitalismo, um mundo que está fazendo os povos escravos do sistema, para não ter tempo de buscar a Deus. Mas tira um tempinho na sua casa, mesmo cansado, que Deus vai te dar galardoar você. Aumente a tua fé. Sem fé é impossível nos agradar, porque é necessário a fé dentro de nós, para que nós possamos aproximar de Deus e crer que Ele existe. Como eu falei, é um carro mais luxuoso tiver aí, não tiver gasolina, ele não vale nada. E nós devemos ter a oração dentro de nós, nossas vidas, nossa mente, é necessário na nossa vida. E você que está afastado de Deus, volte. Você que está desviado, volte. E você que ouviu essa palavra, aceite Jesus enquanto é tempo. Não fique despercebido com as coisas do mundo. Não deixe que as coisas do mundo sufoquem a palavra de Deus, a semente. Deixe a semente, a palavra de Deus nascer dentro do seu coração. Seja um crente para morar no céu. Aceite Jesus hoje como seu Salvador. Eu vou orar por você. Pai, eu oro em favor dessas vidas que teve tempo, tirou tempo para estar ouvindo essa palavra. A perseverança, perseverar e não esmorecer e não voltar atrás. Ó Deus, dá força para esse jovem, para essa jovem. Dá força para este homem e para esta mulher. Ó Deus, dá força para eles, ó Pai, que eles possam revivar, se renovado na presença do Senhor Jesus. Ó Deus, e essa vida que aceitou o Senhor como Salvador, perdoa todos os pecados desta vida, tempo de ignorância. Ó Pai, escreva o nome desta vida no livro da vida. Ó Pai, este homem, esta mulher, este jovem, essa jovem, que agora está, ó Pai, voltando para a Tua casa, está reconciliando com o Senhor. Ó Deus, dá força para eles, ó Pai, a reerguer novamente, ó Pai, que seja renovado em nome de Jesus. E nós declaramos, Pai, todas as pessoas abençoadas. Ó Deus, visita agora, abençoa, Pai, interceda agora. Pessoas cancerosas que estão com câncer, pessoas que estão aí, ó Pai, angustiadas, tristes, amarguradas, estão aí com ansiedade, estão aí com depressão. Ó Deus, cura, liberta, ó Pai, de todo o mal, de todo esse vírus. Ó Deus, liberta de todo o câncer, de toda doença incurável, toda a AIDS. Ó Deus, seja curado, seja liberto, ó Pai, todas essas vidas, ó Pai, no nome de Jesus. E nós declaramos a bênção e a vitória, que há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Se você creia, diga amém, Senhor, amém, Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem. Escreve aí no meu canal, me ajude a compartilhar o Evangelho, a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e toda a tua família. Fica na paz.